Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24 até o versículo 27. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, no nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque estamos aqui na tua presença. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é real nesse lugar, porque tu não és um Deus que está pendurado em uma parede, mas tu és um Deus vivo. Tu és uma pessoa, ó Pai. Tu és aquele que criou, que sustenta e que dirige todas as coisas. Pai, obrigado porque nós podemos sentir o Senhor. Nós podemos, ó Pai, ter a certeza, ó Pai, de que o Deus da palavra é o Deus que ainda fala nos dias de hoje. E aqueles que têm os seus corações abertos e receptíveis para ouvir a palavra, o Senhor, ó Deus, fala a esses corações. Por isso, Deus, nessa noite nós oramos que o Teu Santo Espírito venha liberar palavras aos corações segundo a necessidade de cada um. Que o Senhor venha ser exaltado e venha ser glorificado no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós encontramos nesse capítulo o Sermão do Monte, o tão conhecido Sermão do Monte. E nesse sermão, nós vemos que Jesus, ali reunidos, não só com os seus discípulos, mas também, obrigado, Alex, com várias pessoas, com muitas pessoas ali, ele começou a ensinar acerca do reino de Deus, a falar como é o reino de Deus. Ali ele ensinou acerca do jejum, ali ele ensinou acerca da oração, ali ele ensinou como nós devemos nos relacionar, como nós devemos pedir ao Senhor. Aqui ele diz, olha, que nós temos que ser, vamos ser assim, assíduo na oração. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então ele vai ensinando os seus discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo a sua palavra. E eu acredito que Jesus, por ser um homem sábio, né, ele, conhecedor do coração do homem, ele não podia apenas falar algumas coisas ou instruir as pessoas acerca de alguns assuntos concernentes ao reino, mas ele precisava fechar fechar de um modo assim, extraordinário, porque eu quero usar essa palavra, um modo extraordinário, porque ele não poderia deixar as pessoas somente com as palavras que ele havia dito, até porque aquelas pessoas disseram, olha,
Tá bom, nós ouvimos muita coisa, mas e agora? Algumas pessoas poderiam fazer aquilo que ele havia dito, outras pessoas poderiam não fazer. Mas eu acho tremendo aqui quando ele encerra o Sermão do Monte, trazendo aqui essa parábola, né, dos dois fundamentos. Porque ele diz: agora, vocês que acabaram de me ouvir, vocês que acabaram de ser instruídos acerca do reino de Deus, como se portar no reino de Deus, eu quero dizer para vocês que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente, né, que edificou a sua casa sobre uma rocha, porque caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram o vento, deram com ímpeto contra ela, mas ela não caiu. E por outro lado ele disse: mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então, meus queridos, a diferença entre o prudente e o insensato não está no ouvir, está no praticar. Hoje nós temos aqui centenas de pessoas. Todos que estão aqui estão ouvindo. Mas será quantos estarão dispostos a praticar? Porque, como eu disse, a diferença entre o insensato e o prudente não está no ouvir, mas no praticar. Porque ouvir, todo mundo ouve. Coloca para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Porque isso faz toda a diferença. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando a palavra está dizendo que ouve e guarda, é a pessoa que ela não vai apenas guardar, mas ela vai guardar e observar, ela vai viver a palavra. Então, queridos, lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, Jesus diz: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Queridos, nós temos vivido os dias que eu acredito que, se não 100%, eu poderia até dizer 100%, de todas as famílias, né, têm vivido situações difíceis, têm vivido problemas, dificuldades. E uma das coisas que hoje atinge muito as famílias são os problemas emocionais. E eu não sei se algum tempo atrás as pessoas ocultavam esses problemas, mas hoje está mais eminente, está mais evidente essa questão. Então, desde as crianças, os professores, as escolas estão tendo trabalho com seus filhos, com os seus alunos, porque as crianças estão dando trabalho por causa da situação emocional. E isso, muitas vezes, não é só lá fora, mas é aqui dentro também. Às vezes, irmãos, a gente pensa: Senhor, mas por que o Senhor não faz? Irmãos, eu quero dizer que Ele faz. Eu quero dizer que Ele ainda é o mesmo hoje. Ele é aquele que olha para você, que olha para a sua casa, que olha para a sua família
e sabe exatamente o que você está passando. As lutas, as dificuldades, pode ser problema financeiro, problema conjugal, problema emocional. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Mas quando Jesus, ele pregou esse sermão, ele realmente, como ele disse aqui no final, o que ele esperava é que as pessoas pudessem receber essas palavras e pudessem de fato praticar, viver. Mas hoje nós estamos vendo que, eu não sei se é devido às muitas informações que a gente recebe no decorrer do dia, no decorrer da semana, porque é muita coisa que chega. Nós temos visto aí essa questão dos cristãos lá na Nigéria. Em outro tempo, essas coisas aconteciam, mas a gente nem ficava sabendo. Mas hoje, quando a gente vê, hoje eu estava vendo um vídeo, não é aquele que o irmão Aécio, não sei se foi o irmão Aécio que colocou, mas um outro vídeo, havia um buraco mais ou menos do tamanho dessa igreja aqui, e os cristãos descendo para aquele buraco à custa de chicote, todos nus. E as pessoas ali, eles sentando, aquela multidão de gente, e com certeza todos eles foram enterrados vivos. Sabe, quando a gente não sabe dessas coisas, isso não mexe com a gente. Mas quando a gente sabe e a gente vê, isso mexe. Só se tiver um coração muito duro para você não sentir a dor, o sofrimento. E são pessoas que estão morrendo porque eles decidiram não só ouvir, mas eles decidiram a praticar. Hoje, quando eu estava vendo aquele vídeo, porque nada, tinha umas 300 pessoas dentro daquele buraco. E eu pensei assim comigo, né, com os meus botões. Olha, já que vai morrer, por que esse povo não reage, né? Pelo menos morre lutando. Mas, irmãos, às vezes tem coisas que a gente não entende, porque a gente não vive essa realidade. Eles, assim como Jesus foi levado ao matadouro como ovelha muda, aquelas pessoas também só obedeciam. E entrava para aquela vala, esperando a hora de serem enterrados vivos. Talvez, irmãos, para que através desses acontecimentos e dessas informações que a gente tem recebido e tem visto, talvez seja até para nós nos despertarmos. Porque muitas vezes a igreja, ela está insensível com relação a isso, porque nós vivemos um evangelho muito fácil. Nós estamos sentados nessas cadeiras aí, confortável. Tem gente que reclama ainda, né? Porque às vezes senta e fala, não, mas essa cadeira é meio inclinada para trás, não sei o quê. Reclama. E lá na África eles não têm nem cadeira para sentar. Senta nos paus que tem ali, né? E mesmo, estava vendo mesmo uma igreja sendo queimada, só ficou as paredes, mas mesmo assim eles não desistiram. Aqueles que sobraram, que ficaram, eles não desistiram. Eles estavam voltando para aquela igrejinha, adorando o Senhor com toda a alegria. Eu costumo dizer que o povo mais feliz da terra é o africano. É porque não tem explicação, irmãos. Não tem explicação. Pessoas que andam 50 quilômetros, 20 quilômetros de pé para ir no culto. Vai e volta, e quando chega lá, o louvor deles, nesses louvores que muitas vezes você reclama que é 20 minutos, 30 minutos, não. O louvor deles dura 4 horas. Começa às 8 horas da manhã, dá meio-dia, estão sapateando ali, a poeira levantando. E eles glorificando o nome de Jesus.
E aí, deixa eu só bater um pouquinho em vocês, né? Depois na ceia, vocês me perdoam, né? Então, às vezes quando chove, não vou no culto. Está chovendo. Tem gente que deixa para vir no culto. Eu não sei nem para que eu estou falando isso, porque não era isso que eu ia falar. Tem gente que deixa de vir no culto por causa de jogo, irmão. Vai ficar. Eu espero que Jesus volte no dia do jogo do Flamengo. Vai ficar tanto flamenguista que diz que é crente. Vai ficar muito, irmão, mas é muito. Viu, Luiz? Você se cuida, vigia. Então, vigia, Gleides. Não, São Paulo não. São Paulo eu não deixo de vir para a igreja para assistir jogo de São Paulo, não. Então, irmãos, mas há muita dificuldade, a gente coloca muito obstáculo, muita dificuldade, porque a gente não conhece o Deus que nós servimos. Por que dizeis Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Eu estava num congresso uma vez, e um missionário, relatando acerca das perseguições que eles enfrentavam, e um irmão daqui do Brasil disse, o pastor, então, nós vamos orar por vocês. Ele, não, nós é que vamos orar por vocês. Porque vocês não estão preparados para ser crente. Você está preparado para enfrentar o que a gente enfrenta lá? Irmãos, é como, não sei, é como uma criança querer, que ainda engatinha, querer dizer, olha, eu vou orar por você, né? Talvez até a criança, Deus vai ouvir mais. Mas aquele irmão, aquele missionário lá, não sei nem de que país, um país do Oriente, e ele falou, não, irmão, vocês não têm que orar para nós que temos que orar por vocês, porque vocês não estão preparados para enfrentar o que a gente enfrenta. Então, quem precisa de oração é vocês. Eu estive na Coreia, inclusive a pastora Irenildo estava lá também. O culto lá no acampamento começava 8 horas. 6 horas da manhã, aquele templo, que dava uns 4 desses daqui, estava lotado. Mas eles não estavam lá sentados, esperando começar o culto, não. Eles estavam orando desesperadamente, porque para mim aquilo é um desespero, porque para vocês verem como que é as coisas. Aí você diz, não, mas é questão de cultura, né? Nós somos, não, irmãos. É questão de intimidade, de conhecimento. Porque eles passaram por coisas que nós não passamos. Mas quem sabe Deus vai permitir para que a gente acorde. E aquele povo, então, desde as 6 até as 8, ficava orando ali desesperadamente, levantava a mão e tal. E aí começava o culto. Era mais um tanto de louvor. Eu sei que ia terminar lá para meio-dia. Você não via uma pessoa levantar para ir tomar água. Não via uma pessoa levantar para ir ao banheiro. E você acha que eles estavam sentados aí igual vocês estão? Não, eles sentavam no chão. Alguns tinham uma cadeirinha de macarrão, mas era só o assento que ficava no chão e um encostozinho. Eu acho que é porque já tinha problema de coluna, né? Então, para dar uma descansada. Todos sentados no chão. Para nós que éramos brasileiros, que sabem que a gente é mole, arrumar uma cadeirinha de plástico para nós sentar. Porque senão nós não ia dar conta, irmão. E ficava ali. Ninguém levantava para ir no banheiro. Hoje o Ministério do Louvor, quando termina o louvor, e mais alguns, tem o Ministério do Bebedor, né? Vai para o Ministério do Bebedor. Eu não sei como que crente tem problema de rins.
com tanta água que bebe no culto. Então, irmãos, só uma dica, traga a garrafinha com água, para você estar tomando por aqui mesmo, para não precisar levantar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É porque algumas pessoas no mundo afora aí decidiram ouvir e praticar. Decidiram enfrentar. Eu sei que lá no íntimo, eu digo nós, porque eu me incluo nisso. Ah, mas aqui é o Brasil, nós temos liberdade. E aí a palavra de Deus diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Não ache que porque você tem essa liberdade, você pode, às vezes até desrespeitar a presença. Tudo isso nós ainda não aprendemos, irmão. Estou dizendo nós. Porque para muitos que forem ali na Coreia, vão até dizer, não precisa disso tudo. Mas eu acho que é um nível, porque eu não vi, irmãos, eu não vi paralítico andando. Eu não vi gente caindo na unção. Mas existe algo na atmosfera daquele lugar que te transforma só de você estar no ambiente. Só de estar no ambiente. É como se fosse uma radiação. Eu estava lá em Goiânia na época daquele Césio 137, não sei quantos lembram disso. Tem alguém aqui que lembra desse negócio lá do... Pouquinha gente, né? Só os anciãos mesmo. Então, a gente viu, e eu fazia seminário, há umas 3 ruas abaixo foi a oficina onde eles abriram aquela cápsula. E aquelas pessoas morreram rápida, contaminadas por aquela radiação. E quando eu estive lá na Coreia, eu comparei mais ou menos isso. Que a gente era contaminado de uma forma positiva, com aquela radiação espiritual. E nós precisamos disso, irmão. Porque Jesus está voltando. E a pergunta que fica é, se Ele voltar hoje, você sobe? Se Ele voltar hoje, será que eu vou subir? De forma que a diferença entre os dois, o prudente e o imprudente, não é só ouvir, mas é praticar. Viver a palavra. Pastor, mas é tão difícil viver a palavra. É difícil, pode até ser, mas não é impossível. Porque se Jesus falou, é porque é possível. Né? Se Ele disse, lá na palavra dele está dizendo também que Ele não nos dá nenhuma responsabilidade, além daquilo que nós possamos suportar. Nenhuma aprovação, nenhuma luta, nada que a gente não possa fazer. Tudo que Ele nos diz para fazer é porque é possível. Só que nós precisamos aprender, como diz Efésios, remir o tempo. A palavra do Senhor está dizendo lá, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Os dias são maus. E nós precisamos saber administrar o nosso tempo, para que nós possamos ter tempo para Deus. Porque hoje as nossas orações são muito rápidas. Né? Até as orações hoje é fast food. Até as orações. Irmãos, hoje nós não temos mais paciência, quer dizer, tem uns que pela fome eles têm ainda, né? Eles suportam de ir para um restaurante e fazer um pedido, ainda esperar fazer a comida para poder servir. Mas geralmente o que acontece, vamos no self-service que é mais rápido. Que é só chegar, servir, comer e vir embora. A gente não tem mais paciência.
Eu acredito que você passou por aquela experiência de ir para a fila do banco, esperar a sua vez, em pé, para pagar a conta de luz, de água. Depois eles foram arrumando uma cadeira para a gente sentar. Dava senha, mas antes era em pé. Eu não sei como que o Marley é gordo daquele jeito, porque... Cadê o Marley? Está aqui hoje? Ainda bem que ele não veio. Está ali? Ah, está ali perto. Porque o que ele ficava em pé na fila dos bancos, irmão, correndo para um banco, correndo para o outro. E ficava, tinha que ficar. Mas hoje ninguém tem paciência, não sai nem para de casa mais, é tudo no celular, né? Então tudo isso vai gerando um comodismo, um conformismo, que a gente vai acostumando com o que é bom. E agora segura aí que agora o trem vai pegar. Brincadeira. Eu ando nas células, irmãos, e eu fico imaginando, tem células, todas as nossas células são células que já estão em ponto de multiplicar. Tem célula que dá para multiplicar em 3, 4. E eu estou ali, eu vejo gente boa naquela célula, com capacidade para multiplicar, para assumir uma liderança de uma célula. Mas não querem, porque não quer sair da zona de conforto. Eu fui numa célula essa semana, quem é da célula vai saber, né? Porque se você estava lá, sabe, aquela célula dá para multiplicar em umas 3 células. E só que eu contei assim nos dedos, tem uns 4 líderes prontos. Gente velha, conhecedor da palavra, que pode e tem experiência para poder liderar uma célula, mas a célula não multiplica. E quando pergunta, por que não multiplica? Porque ninguém quer. Porque não querem obedecer. Só querem ouvir. Quando não quer assumir, e só fica sentado lá ouvindo, você enquadra na categoria daquele homem imprudente. Sabe, as tempestades, as lutas, elas revelam as nossas estruturas. São as provações que vão revelar a sua estrutura. Quando a chuva cair, quando o vento soprar, quando ele der com ímpeto contra você, contra a sua casa, e quando os rios transbordarem contra ti, é aí que você vai ver como que está a sua estrutura. E aí, um dia, Jesus vai chegar e dizer: Juanito, apresente-se a mim e mostre-me as suas mãos. O que que você vai ter nas mãos? Elton, Jesus vai dizer: apresente-se a mim e mostre-me as suas mãos. O que você vai ter nas mãos para apresentar? Deidvon, Jesus vai dizer: apresente-se a mim e mostre-me as suas mãos. Então, irmãos, cada um, Corifeu, apresente-se a mim e mostre-me as suas mãos. Às vezes, irmãos, eu posso até chegar lá e dizer: Senhor, eu ganhei tantas almas. Ele vai falar: não, Senhor.
Sabe aquela irmã que aceitou Jesus lá na igreja, naquele dia que você pregou? É porque foi fulano que evangelizou ela. Aquele outro, é porque ele estava lá na célula, já estava no ponto, já estava convertido, ele só confirmou aqui. Tem muitos que trabalham nos bastidores, fazendo a obra, e ninguém está vendo. E já tem outros que querem serem vistos. Querem o holofote em cima dele. Então, queridos, eu acho que é muito pouco o que o Senhor está esperando de nós. É muito pouco. É somente eu dizer, eis-me aqui. Que seja para abrir a porta da sua casa para receber a arca, receber a célula. Que seja para se tornar um líder. Ah, pastor, mas toda quinta-feira ter que ir para a célula. Então fica em casa, irmão. Então, a rocha, ela representa Cristo. Quando nós ouvimos e nós praticamos, nós estamos alicerçando a nossa vida em Cristo. Lá no Salmo 18, versículo 1 e 2, coloque para mim. Salmo 18, versículo 1 e 2 diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Vai. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Olha só, o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Irmãos, se nós nos apegarmos com o Senhor, se nós abraçarmos o Senhor, se nós nos entregarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, sabe, as coisas vão mudar. A circunstância vai mudar. Porque Deus, Ele pode contrariar a lei da gravidade. Ao invés da água correr de cima para baixo, Ele pode fazer a água correr de baixo para cima, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas nós ainda somos tímidos. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo: por que sois tímidos? Por que vocês não colocam em prática aquilo que vocês têm recebido? Eu ouvi uma irmã na célula quinta-feira dizendo: olha, o meu marido, ele não vinha para a igreja, ele não gostava da célula, ele era difícil, mas eu orei. Eu orei, eu clamei, eu busquei, eu pedi, e hoje ele está aqui do meu lado. Sabe? E ela disse: olha, não desista dos seus, não desista do seu filho, não desista do seu esposo, não desista da sua família, clame. Só que para muitos, às vezes, é mais fácil abrir mão, é mais fácil desistir, do que pagar um preço, do que ir para os pés do Senhor e clamar, porque Ele, ainda que Ele diga: batei, e vai abrir. Buscar, e você vai achar. Pedir, e vai ser dado a você. Porque o diabo, ele está querendo destruir a sua vida. O diabo está querendo destruir a sua família. E você vai deixar? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Ser autoridade. Toda autoridade foi dada a Ele. Mas Ele disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos fará dano. Irmão, se levante com autoridade.
Decida edificar a sua vida sobre a rocha. Decida a não ser mais um simples ouvinte, mas decida ser aquele que vai viver a palavra, aquele que vai praticar a palavra. Sabe? O país está assim, o país pode estar assim, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, irmão. Sabe? E nós somos embaixadores. Você já viu lá na palavra que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra? E você sabe como que é a vida do embaixador? Você acha que o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele ganha em real? Não ganha em real não, irmão, ele ganha em dólar. Você acha que se esse Brasil pegar fogo, esse Brasil desmoronar, ele vai ser atingido? Não vai não. Porque ele não é daqui. Ele, embora possa até estar aqui, mas ele é americano. E eu não sou daqui. Eu sou do céu. Sabe, o Brasil pode entrar em crise. Mas o Senhor é quem cuida de nós. Davi disse, fui moço, hoje sou velho. Porém, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você já viu um mendigo na porta de uma igreja evangélica? Num congresso evangélico? Eu já fui em congressos, em estádios, já fui em congressos, em ginásios, não vejo mendigo. Não tem. Agora vai lá em Trindade, na festa lá do Divino. Vai em Aparecida. O que tem mais mendigo do que fiel. Porque é a miséria que impera. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E você serve um Deus que a palavra diz que Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que criou o céu e a terra, Ele é aquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. E a gente fica aí, de boca aberta, esperando a mosca entrar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, reage, irmão. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Eu ia falar para você falar para ele, toma vergonha na cara, irmão. Até quando, né? Acabe chegou lá ou melhor, Elias chegou lá para Acabe. E disse, até quando você vai ficar aí cocheando entre dois pensamentos? Sabe por que Acabe, embora tinha casado com Jezabel, mas ele tinha conhecimento da palavra. Deus não nos tratará diferente porque nós estamos fazendo denguinho, fazendo biquinho. Não, porque nós conhecemos a palavra. Ele não vai fazer por nós e Ele não vai nos obrigar a fazer. Ele só espera que a gente pratique. Irmãos, liderar uma igreja é muito fácil, se não fosse o povo, né? Sabe, liderar, administrar é muito fácil. O que atrapalha é o povo, as pessoas. Se a gente não tivesse que preocupar com o povo, se a gente não se entristecesse com o povo, se a gente não desanimasse com o povo,
era fácil. Hoje eu vim para colocar peso no seu ombro. E eu não estou nem aí. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então, se você fizer a sua parte, aí vai ficar tudo fácil. Se cada um fizer a parte dele. E que Deus nos ajude. Eu ia pegar outra coisa, mas vamos ficar por aqui mesmo. E que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar no seu coração. Que hoje, quando você deitar, você não durma. Né? Salmo 4 diz... Hoje eu oro para que isso não faça efeito na sua vida. Salmo 4:8 diz: eu me deito, logo pego no sono, pois só o Senhor me fará repousar em segurança. Que você esteja seguro, mas que você não durma, refletindo na sua irresponsabilidade para com o reino. E que você decida e tome vergonha na cara e faça o que você tem que fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nem me pergunte por isso, porque senão eu vou te responder. Vou chamar os pastores, pastoras, diáconos e diaconisas.